Boa noite com Jesus, irmãos. Glória a Deus. Deu vontade de cantar um hino. Depois de tudo isso que nós ouvimos, só devemos agradecer ao Senhor e dizer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. 151 da harpa cristã, por favor. Agradecemos a Deus por esta noite de operação de maravilhas, que enquanto nós estamos ouvindo isto, essas palavras, essas exortações, essa chamada de ordem, é um alarido que estamos ouvindo, uma palavra de ordem. Você vai sendo curado, você pode sendo abençoado. Eu gostaria de deixar um versículo da Bíblia Sagrada aos irmãos, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Tudo é possível, somente crer. E eu creio que esta é uma noite em que tudo é possível. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Eu vou ler um pouco mais rápido, porque eu gostaria de ler, eu dificilmente leio todo o texto quando vou pregar, eu leio 1, 2 versículos, mas é tão maravilhoso, o capítulo 10, e tão atual, muito embora Paulo está se reportando aos irmãos que saíram do Egito, sob Moisés, mas é tão atual quanto foi naqueles dias. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Obrigado, Jesus, por esta escritura, pela leitura de Tua palavra em nossos corações, que sejamos abençoados. Sabemos que virão provas, tentações, mas fiel é Deus, fiel é o Senhor. Aceita nossa gratidão, com perdão de nossos pecados, debaixo do trono do Cordeiro. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado, irmãos. Assentai-vos. É muito maravilhoso esse texto da Escritura, mas não quero me ater muito a este assunto aqui, e todo esse, apenas salientar o versículo 13, sobre a prova, sobre as tentações que vêm mesmo sobre os servos de Deus, sobre o ministro, sobre o pregador, sobre o evangelizador, sobre o evangelista, enfim, todos aqueles que estão empenhados na obra do Senhor.
Deixando aqui o destaque para os irmãos também que estão nos acompanhando pela internet, a nossa saudação extensiva a todos vocês no nome de Jesus, que no culto do dia 13 de julho, o pastor pregando disse, falando do irmão Branham, citou, dizendo que quanto mais provado você for, maior será o teu testemunho. Quanto mais tribulações você passar, mais desafios, mais embates e combates, Deus te dará um testemunho maior. Porque se você não tem prova, não tem tribulação, não tem adversidade, você não tem testemunho. Por isso o irmão Branham diz, e quanto mais sacrifício você faz mesmo para vir ao culto, isto é, faz sacrifício para vir à missão, para estar na frente de combate, mais você vai receber daquilo. Se você não tem nenhum sacrifício, nenhum empenho, nenhum esmero, nenhuma dificuldade, você também não tem o que receber daquilo. Por isso que a fé de um genuíno cristão, uma fé sobrenatural, uma fé inteligente, é uma fé sacrificial. Porque uma fé sem sacrifício não produz resultados. Você tem que ter fé e fé para vencer. Não é fé para ver se vence, não é fé para vencer ou vencer. Não tem outro caminho, não tem como recuar, não tem como voltar atrás. Para o Egito não dá para voltar mais, porque você já queimou as pontes. Então o caminho daqui é para a glória. Amém? Na mensagem Os Memoriais de Deus Testado pelo Tempo, o profeta de Deus para esta era conta a experiência de uma ponte que estava sendo desafiado, os melhores construtores, melhores arquitetos de vários países, sendo selecionados para construir uma ponte. E ele diz aqui, a partir do parágrafo 68 desta mensagem, ele disse, há não muito tempo atrás, ali na Austrália, na grande Austrália, que está sob o domínio da coroa britânica, é como a África do Sul, a caminho da Austrália, em Sydney, há uma cidade bem grande ao redor da Bahia ali, o irmão Berle, provavelmente sabe mais sobre isso do que eu. No entanto, eles queriam construir uma ponte que atravessasse do norte de Sydney até o sul de Sydney. E eles haviam chamado por todo o país arquitetos, construtores de pontes, para que viessem construir aquela ponte. Nenhum deles aceitou. Ninguém se atrevia a pegar essa obra, a pegar isso. Assim que eles chegaram lá, descobriram que o fundo daquele mar era de areia que se movia, areia movediça, e nada podia parar ali. Nada. E eles testaram, sondaram e se foram. Eles disseram, não, nós não assumiríamos o risco de tentar construir tal ponte. Ela não pode ser construída. Isso aqui era uma missão árdua, uma missão difícil. E ninguém se atrevia a correr o risco. Aqui eu deixo um pensamento para algum de vocês, talvez, que veio só para ouvir isto nessa noite. Você que me acompanha pelo mundo afora. Se você não quer correr riscos, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso nos faz lembrar de muitos personagens bíblicos que correram riscos e chegaram ao seu destino. Ora, sonhar não é pecado. Muitas pessoas sonham isso, sonham aquilo. É importante. Você não paga nada para sonhar, mas você tem que lutar, se esforçar para chegar ao seu objetivo. Tem uma coisa que quem tem que fazer é você. E a outra coisa quem vai fazer é Deus. Deus não pode fazer o que você tem que fazer. Como você não vai fazer o que Deus é que vai fazer. Deus faz a sua parte e você entra com a sua parte. Aí a coisa funciona, porque é o positivo
e o negativo. O positivo é Deus. O negativo é você. Se conecta a esses fios, a coisa vai funcionar. Eles disseram, não vamos construir não. Depois de um tempo, um jovem arquiteto da Inglaterra, um homem famoso, bem conceituado, que tinha uma boa reputação. Oh, eu gosto disso. Eu gosto de um homem com reputação. E ele disse, parágrafo 70, esse homem chegou ali como uma maravilhosa reputação. Ele analisou a situação, ele caminhou ao longo das margens por alguns dias, ele estudou, ele testou, ele olhou em volta, depois de um tempo ele foi até o prefeito e disse, eu vou aceitar o trabalho. Bem, ele disse, Senhor, você sabe o que você está aceitando? Ele respondeu, eu entendo perfeitamente. Você sabe? Sei. Ele pontuou, bem, esses grandes arquitetos, como os americanos e arquitetos de todo mundo, construtores de pontes, vieram aqui e ficaram com medo de fazer o trabalho. Ele observou, mas Senhor, eu não tenho medo de fazer o trabalho. Eu vou aceitar, continuou. Eu compreendo que eu tenho uma reputação em todo mundo como construtor de pontes, mas eu arrisco minha reputação, pois eu sei que eu posso construí-la. Ele tinha visão. Antes que um homem possa ter reputação, ele tem que ter visão do que está fazendo. Bendito seja o Senhor. Essa é a razão porque há um céu para irmos. Esta é a razão porque, para termos uma reputação como cristãos, nós sabemos o tipo de material que foi empregado nesta construção. Isto é certo, o sangue de Jesus Cristo está nesta construção. A mancha de seu sangue lavou todos os meus pecados. Ele me tirou dos becos do inferno e me fez seu servo. Então eu creio nele, assim eu passei da morte para a vida, e cada crente passou por isto. Porque eles têm confiança e creem neste grande construtor, neste grande arquiteto. Então o prefeito teve fé nele, creu nele, pelo seu testemunho. Muitas pessoas dizem, eu sou tentado. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda. Eu sou tentado. Bendito seja o nome do Senhor pelas tentações. Paulo disse, quando eu estou fraco, sou forte. Todo filho que vem a Deus deve ser primeiro testado, provado. E estes testes são mais doces e mais preciosos para você do que o ouro precioso. É tempo de teste. E observe uma coisa, quando o homem assumiu aquilo, a primeira coisa que ele fez, para ter certeza que ele estava certo, foi descer lá. Agora, antes de começar esta ponte, nós temos que alcançar uma base sólida, tem que ir lá. Ele sabia que embaixo daquela areia estava o seio da terra, que era uma rocha sólida. O que ele fez então? Conseguiu enormes bombas, fez descer grandes tubos até lá embaixo, segurou toda aquela areia movediça com essas bombas, até alcançar a rocha sólida. Quando ele atingiu aquela rocha, amém, ele colocou grandes parafusos lá e os deixou fixados. E ele fez isso com cada um. E ele foi e trouxe consigo os melhores arquitetos que pôde encontrar, melhores obreiros, construtores, melhores cientistas, amém, os melhores equipamentos. Ele mandou fazer de ferro para a sua ponte, trazer ferro para a sua ponte. Quando ele obteve isso, ele não colocaria nenhum pedaço de ferro, nem um único parafuso
sem antes testar cientificamente para ver se não havia algum sopro, para ver se não havia pequenas bolhas de ar, onde na fundição aquilo havia sido moldado, para ver se tinha sido testado corretamente. Que memorial seria para a sua reputação como um construtor de pontes. Ele testava cada peça, porque era uma grande obra. Deus está preparando-nos para uma grande obra, mas Ele precisa testar esses equipamentos, testar esse material, porque a grande obra de Deus é séria. Jeremias disse que não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. O problema não está às vezes até nos obreiros, nos construtores, às vezes está na qualidade do material, está na qualidade do serviço empregado. Deus requer tanto material como os edificadores preparados, os construtores equipados. E ele fixava, testava cada material, ele fez isso com cada um. Ele foi e trouxe consigo os melhores que ele pôde encontrar, os melhores cientistas, os melhores equipamentos. Ele mandou fazer as melhores coisas. Se ele tomou todo esse cuidado para ter certeza de que aquela ponte estaria segura, quanto cuidado você acha que Deus teve para tomar, para garantir que sua igreja estivesse segura? Há um memorial na morte de Cristo. Deus teve tanto cuidado que a Bíblia diz em São João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tomou todo o cuidado, e o melhor que Ele tinha, Ele nos ofereceu para essa grande construção, Jesus Cristo, a rocha sólida. Aleluia, sim, Senhor. Algumas pessoas não querem viver isso, outras viverão, mas é um tempo de teste. Deus testando as pessoas hoje para seus memoriais. Muitos anos atrás, antes de existirem as fundações, eles pegavam ouro e batiam, e a forma como eles faziam, que estava, para ver se ele estava bom ou não, era tirar todo o lodo de cima, toda a pirita de ferro, malacacheta, ouro de tolo. Quem não conhece ouro, quando vê malacacheta, a pirita, já pensa que já encontrou, já está rico. Se atrapalha com coisinha bonita que brilha e pensa que já tem tudo. E a primeira vez que cheguei no garimpo, eu tinha aproximadamente 18 anos de idade. Só um minutinho, por favor. Eu pensei que já estava rico, que eu olhei para o chão, com a maraca na mão. Você fica perguntando o que é maraca. Era uma mangueira de 5 polegadas, um mangueirão, dentro de um poço, puxando, captando a terra com água para jogar na caixa, onde derrama a terra para poder pegar o ouro, em cima de saco de sarrapilheira. E eu estava na maraca, quando eu olhei aquele coisa brilhando para todo lado, digo, meu Deus, é dar ouro aqui de balde. E nada, aquilo era crente malacacheta, pirita, não vale nada. Só brilha, mas não tem valor. Eu disse, esse aí não funciona. Ele disse, o seu Zé disse, isso aí tu vai encontrar muito no caminho. O ouro mesmo, ele fica preso lá no fundo da caixa, fica preso lá, se esconde dentro, que ele é pesado. Ele fica lá no fundo do sarrapilheiro. Ele não brilha muito, mas ele tem valor. Agora o fogo vai purificá-lo. O fogo é que purifica. Vai saber se a coisa é boa, é o fogo. Você diz, louvado seja Deus, eu não sou provado, não passo por problema, não tenho tribulação. Desde uma olhada, verifique se você é malacacheta, é pirita. Porque o ouro mesmo só vive debaixo de prova. O ouro só vive no fogo. E quanto mais fogo a gente colocava no maçarico, mais o ouro brilha. Antigamente era batendo, quanto mais batia para limpar aquele lodo. Deus faz a mesma coisa que Ele faz com o povo, o homem faz com o ouro, Deus faz conosco. Mas isso não vai te matar, isso vai te purificar. Isso vai te preparar para algo maior. O irmão Branco disse que as provas, quando vêm sobre a árvore, aquela tentação, aquela prova, aquele vento forte,
vem só para desatar as raízes, dilatar as raízes para que ela possa descer mais e ter mais firmeza. E quando você está firmado na rocha, encontra a rocha sólida que é Cristo, pode construir ali. É assim que Deus faz com a sua igreja. Estou terminando. Ele dá provas e mais provas, testes e mais testes, uma prova após a outra, um teste após o outro, até que a vida de Cristo seja refletida em sua vida, até que você se torne pacífico, sóbrio, manso, gentil, humilde, preparado, não somente não apenas obediente, mas submisso, disposto a virar o seu rosto das coisas do mundo e olhar diretamente para o Calvário, para aquele que está batendo. Muitas vezes você acha que está estranho demais, acha estranho tais provas ardentes, e doenças e perseguições. Elas são enviadas justamente para testá-lo, para tirar a sujeira de você, tirar o lodo, tirar de você a lentidão, a preguiça, a lentidão para com a obra, para com as missões. Amém? Isso é meu. Para tirar de você a lentidão, para despertá-lo para o lugar onde você pode olhar e ver o reflexo, ou os homens podem olhar e ver o reflexo de Cristo em você. Cristo em vós, esperança da glória. Aquele homem testou tudo, cada peça, cada parafuso. Ele testou tudo, então, quando estava tudo pronto. Agora os zombadores paravam ali e diziam: não vai aguentar. Não vai aguentar a próxima missão. Não vai aguentar a próxima obra. Não vai aguentar o próximo mês. Não vai chegar até o fim do ano. Mas ele sabia aonde estava parado. Ele sabia o que estava fazendo. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Os zombadores vão chegar. Não vai, cala a boca. Vai ter sempre um zombador para dizer: cala a boca, Bartimeu. Não vai, não adianta, não prossegue, não muda de vida, não vai. Ele disse: Jesus, filho de Davi. Então, ele nos dá, veja, ele testou, e finalmente, antes de colocar tudo, quando estava tudo pronto, eles chegaram: não vai, não tem como. Isso é o que eles estão dizendo hoje. Hoje, esta religião do Espírito Santo que vocês tanto falam, não vai durar. Essa árvore vai queimar, mas ela não vai ser queimada. O fogo apenas arrega. Ele simplesmente nos dá um novo apoio, amém? Ele simplesmente dá mais força em cada provação, amém? Toda vez que um vento vem, atinge uma árvore e empurra para um lado, empurra para outro, empurra para trás, empurra para frente, ele somente afrouxa as raízes, para que ela possa ir mais fundo e tenha uma melhor firmeza e sustentação. Não se preocupe com as provas. Toda vez que a doença atinge o seu lar, cada prova que atinge a sua casa, todas as vezes que seus vizinhos falam mal de você, e isso somente está te chacoalhando, meu irmão, te afrouxando, para que assim você possa se agarrar melhor à rocha eterna, inabalável, imutável, palavra de Deus. É assim que Deus faz. Ele envia provações para testá-lo, para prová-lo, para sacudi-lo e lhe dá uma nova sustentação. Você está com medo da prova, medo da tribulação? Descanse, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Eu não vou adentrar, vou deixar apenas um versículo para você anotar e ler em casa. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. É 8, 2 e 2, 9. Você vai ver o apóstolo São Paulo, ele mesmo, falando das suas tribulações, das suas provas.
as suas amarguras, mesmo em missões, a ponto de ficar tão afligido. Ele disse: eu afligi no meu espírito. Prova em casa, prova no trabalho, prova na rua, prova em viagens, prova em tribulação. Ele disse: fomos muito provados. E ele chegou em uma cidade para pregar o evangelho e sentiu a falta de uma pessoa. Às vezes, uma pessoa só. Quantos pregadores estão assistindo esse culto? Às vezes Deus não está precisando da tua igreja toda. Deus não está precisando de um grande exército. Deus às vezes precisa de uma pessoa. E Paulo teve que fazer a missão sozinho. E se afligiu no espírito, porque lhe faltou um dos obreiros mais conceituados que havia no seu apostolado. O irmão Bispo Tito. Ele disse: eu pensei que Tito ia estar aqui. Eu pensei que Tito vinha chegar. E eu afligi no meu espírito. E teve que fazer a missão sozinho. Às vezes você vai ter que ser encontrado fazendo missão só. E como há pouco se reportou o pastor aqui, um verdadeiro homem de Deus não tem medo de ficar sozinho. Um verdadeiro homem chamado por Deus, ele pode ficar sozinho. Mas ele tem uma certeza, uma segurança. Isso deve estar em você. Por isso que é importante você ter vida em si mesmo. Não depender da vida e da fé de mamãe, fé de papai, fé do irmão, nem mesmo depender da fé do pastor. Você tem que ter a sua própria fé individual em Deus. A sua própria experiência pessoal com Deus. Abraão pôde ficar só com Deus. Jó pôde ficar sozinho com Deus. Memorial testado pela prova, por tentações, por provas. E o próprio Jesus, em São Mateus 4, em tudo foi tentado. Tentado a ficar rico. Tentado a ser o dono do mundo inteiro. Satanás mostrou, ele ofereceu, sim ou não? Todos os reinos deste mundo. Ele só queria adoração em troca. É a mesma coisa que ele oferece hoje para o crente. Só me adore aqui na novela, me adore aqui nesses programas imorais de televisão, de piadas. Me adore aqui no dia do culto, de oração, fique em casa, na escola dominical. Ele só quer adoração e ele vai te oferecer. Ele vai te oferecer, mas você já tem um tesouro maior. Você já tem algo maior. Que Deus te abençoe. Tenha fé em Deus. Deus vos abençoe. Vamos ficar de pé, amados, e agradecer ao Senhor nesta noite. Querido Deus e soberano Pai, o Senhor que conhece o teu filho, a tua filha que nos ouve aqui nessa audiência visível, e outros que estão nos ouvindo em outras partes e acompanhando em outros países, em outros estados, Senhor. E o mesmo Deus que esteve com Daniel na cova, o mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o mesmo Deus que esteve visitando o irmão Bartimeu, o mesmo Deus que esteve em Davi derrubando o gigante, o mesmo Deus que estancou aquele fluxo daquela mulher, o mesmo Deus que esteve com seu amigo no cemitério e o trouxe de volta ao seu convívio, é o mesmo que está aqui nessa noite, o mesmo que esteve com William Brana, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Olha para essas pessoas, Senhor, para essas vidas, ó Pai, que têm clamado ao Senhor nesta noite de operação de maravilhas, que estão, Senhor, precisando de uma resposta, estão precisando de uma saída, que querem sair desse formalismo religioso, desse comodismo espiritual da mensagem, que querem sair, Senhor, dessa mesmice de todo culto a mesma coisa, de todo mês a mesma coisa, toda ceia, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, e não tem mudança, não tem vitória, não tem almas, não tem saída, não tem solução. Meu Deus, nós cremos, ó Pai, num Deus que tudo pode, num Deus que pode fazer uma metamorfose espiritual da nossa vida, que pode fazer uma transformação, uma renovação. Pai querido, renova-nos nesta noite, com a lavagem da água pela palavra, pela regeneração do Espírito Santo, ó Pai.
um novo amanhecer, dá-nos uma nova etapa, um novo rumo, Senhor, possa começar nessa noite, ó Pai, e invadir um grande avivamento aqui nesse estado, no interior, no Marajó, que está clamando. O teu profeta orou, meu Deus, o teu profeta, eu creio, amanheceu aquela madrugada, aquele dia, gemendo, chorando pela Amazônia, pelos rios da Amazônia. Senhor, ele não vem, ele não pode mais, mas aqui tem homens que estão me ouvindo, tem mulheres, tem jovens, tem crianças, tem pastores, tem ministros que estão ouvindo esta palavra, tem lido esta mensagem. Senhor, levanta, dá uma incomodação, levanta os pés deste homem, levanta os pés desta mulher, tira o sono dele, Senhor, tira a mordomia de cada um de nós, Pai, que possamos nos lançar. As almas estão perecendo, as pessoas estão clamando, as pessoas estão gemendo. Quem irá? Como irão se não forem enviados? Como crerão se não há quem pregue? Senhor, levanta alguém, uma jovem, uma criança, uma lavadeira de roupa, eu não sei quem será, um analfabeto, um homem da roça, mas o Senhor não fica sem testemunha. Tu disseste, se estes se calarem, as pedras vão clamar. Senhor, nós cremos que o Senhor não chama ninguém capacitado, mas o Senhor pode capacitar aqueles que o Senhor escolhe. E eu creio que o Senhor está capacitando nesta noite, e vai capacitar através desse ministério, através desse apostolado, desta missão, Pai, pessoas para ir clamando. A gente passa nos pontes dos navios, passamos embaixo daqueles portos e lemos os nomes daquelas cidades, ficamos tão impactados em saber que não há sequer uma voz, não há sequer alguém que possa pegar a mochila, comprar uma passagem e ir. Senhor, o Senhor já nos deu a passagem, o Senhor já pagou o preço no Calvário. Esforça a nossa coragem, Senhor. Abençoa o pastor, Senhor, missionário. Abençoa os auxiliares, os levitas desta casa, cada um, os cantores, que possamos ir marchando para a frente da batalha, seja para a vida ou para a morte, porque muitos antes de nós já selaram seu testemunho com seu próprio sangue, combatendo até a morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe o nosso culto, a nossa gratidão. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor.